Começa agora mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar aí um pouco do cenário da Polícia Civil durante esta pandemia da Covid-19. Eu recebo aqui na Rede Alesp o doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Muito obrigado, Guga. Boa noite. Prazer falar com você, falar com os espectadores da Rede Alesp. Muito obrigado pelo convite. Começando, né, doutor, esse nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que o senhor destacasse aí, né, o grande trabalho que a polícia em geral, as forças da segurança pública têm feito aí durante essa pandemia, doutor. Realmente, a Polícia Civil, assim como as forças de segurança em geral, os serviços de saúde, nós não paramos durante a pandemia, pelo contrário, a Polícia Civil continua trabalhando normalmente, desempenhando as suas funções, e nós, policiais, nos expondo ainda mais aos riscos já inerentes às nossas profissões, às nossas funções, à nossa profissão, ao qual agora se soma também o risco do contágio, né? Mas faz parte da nossa missão. Estamos desempenhando com bastante galhardia, com bastante vontade essa missão de prestar esse serviço nesse momento tão fundamental à sociedade, mas defendemos que os riscos precisam ser minimizados, né? Cabe ao governo o dever de minimizar os riscos dos seus policiais, no sentido de preservar a vida e a saúde deles, tanto por uma questão humanitária, como também no sentido de se preservar o próprio funcionamento do sistema de segurança pública, né? Preservar a capacidade da Polícia Civil em continuar prestando um bom serviço à população. Agora, doutor, foram criados aí alternativas para a população durante essa pandemia, né? Aumentaram aí as opções, né, de boletim de ocorrência virtual e os atendimentos na delegacia também foram modificados. Conta um pouquinho desse panorama, né, e também do que mudou, né, na rotina aí da Polícia Civil, principalmente das delegacias. Logo no início da pandemia, no mês de março, a Polícia Civil ampliou o seu rol de crimes que podem ser registrados por meio da internet, através da delegacia eletrônica. Hoje, praticamente todos os crimes podem ser registrados por meio da delegacia eletrônica, à exceção de crimes mais graves, como homicídio, estupro, latrocínio. Nesses casos, a recomendação é que o cidadão vá à delegacia, nos casos desses crimes mais graves e urgentes. Agora, em situações que não demandem essa urgência e não tenham essa gravidade tão grande, a nossa recomendação para a população, o nosso apelo à população é que não compareça a uma delegacia se não houver estrita necessidade, que realize o registro por meio online, através da delegacia eletrônica. A validade é a mesma, o registro que é feito e noticiado pelo cidadão por meio dessa delegacia eletrônica, ele é apreciado por um delegado de polícia, que vai dar a tipificação adequada, a tipificação criminal e a destinação adequada para ele, vai determinar a instauração de um inquérito policial para que se inicie uma investigação, caso necessário. Então, o efeito é o mesmo, mas fazendo isso, o cidadão ele se preserva a sua saúde e preserva também a saúde dos policiais que estão lá trabalhando. Muito interessante, doutor. Vocês criaram algum tipo de plantão virtual também para atendimento da população? E aí eu já pego também em torno da associação. Vocês mudaram o tipo de atendimento aos associados? Como vocês têm dado suporte a eles? É, Como todos os setores e todos os membros da sociedade, do comércio, nós estamos tendo que nos adaptar. Está sendo assim com a Polícia Civil, está sendo assim com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Nós, da associação, nós concentramos muito os nossos esforços desde o início da pandemia em procurar amparar os policiais civis que estão aí na linha de frente, né? Então nós realizamos, por exemplo, já logo no início da crise, da pandemia,
quando faltavam equipamentos de proteção individual aos policiais civis, nós realizamos uma campanha de doação junto ao setor privado, junto a empresários, e conseguimos angariar um grande número de máscaras de proteção, 4.000 máscaras, 400 litros de álcool gel, as viseiras também, e distribuímos esses materiais aos policiais civis de todo o estado, no sentido de complementar a demanda que nem sempre conseguia ser ofertada de maneira suficiente pelo próprio governo. Também temos realizado sucessivos apelos e pedidos ao governador no sentido de criar planejamentos, de estruturas também que protejam seus policiais. Solicitamos que fosse realizada a instalação de barreiras físicas nas delegacias, algo que infelizmente não foi, essa solicitação não foi atendida. Solicitamos também a testagem para todos os policiais do estado, em fase prioritária. Essa solicitação foi atendida parcialmente, os policiais civis da capital já foram testados, mas ainda falta a testagem dos policiais civis de todo o estado. Nós defendemos que isso seja feito também com urgência, porque afinal nós temos regiões e cidades bastante populosas, com grande concentração de pessoas e potencial proliferação do vírus. Então é necessário que essa testagem seja feita também no interior. Confeccionamos um manual de prevenção específico aos policiais civis, com base nas determinações do Ministério da Saúde e também da Interpol. Então, nós temos tentado, de toda maneira, amparar e minimizar os riscos dos policiais que estão ali na linha de frente, para que nós possamos continuar prestando esse serviço tão importante à população e que a população não tenha esse serviço diminuído ou prejudicado. Agora, doutor, o senhor falou das campanhas, né? Os senhores pediram também antecipação da vacinação, né, contra o H1N1, a gripe, né, para os profissionais. Como foi esse andamento? Isso já logo no início também, quando foi iniciada a campanha de vacinação, nós protocolamos um ofício junto ao governador para que as forças de segurança, em geral, não só os policiais civis, fossem vacinados da gripe, também já na fase inicial, juntamente com os profissionais da saúde. Essa, por exemplo, foi uma solicitação que, felizmente, foi atendida, e é muito importante, né? Nós sabemos que isso ajuda muito, facilita no diagnóstico, na medida em que elimina as possibilidades de diagnóstico no caso de eventual suspeita de contágio. Então, nós temos realmente trabalhado muito nesse sentido. Agora, doutor, interessante também que boa parte, aí cerca de 48% dos delegados de polícia do estado de São Paulo têm mais de 50 anos, então estão chegando perto aí, né, do grupo de risco da Covid-19. Como vocês analisam esse cenário que tem feito aí em questão de precaução em relação a isso? Então, como você bem disse, hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo já conta com um déficit no seu efetivo muito grande. Hoje, na ordem de aproximadamente 10.000 policiais, né? Considerando que, como você falou aí, 37% dos policiais já estão na zona de risco, possuem mais de 50 anos, estão próximos a esse grupo de risco do contágio, nós podemos considerar que, caso nós tenhamos um afastamento muito grande de policiais, o serviço prestado pela Polícia Civil inevitavelmente vai ser comprometido, né? Então, preservar os policiais civis é preservar também a eficiência dos serviços prestados pela Polícia Civil ao cidadão. Porque num quadro como o que nós temos, desse elevado déficit de policiais civis, cada policial civil que nós perdemos por afastamento ou, lamentavelmente, por falecimento, como já houve também, fará muita falta para a Polícia Civil e para a segurança pública da sociedade. Agora, doutor, outro fato aí que a associação andou reivindicando para os delegados de polícia foi também a majoração da alíquota previdenciária para a saúde e para a segurança. Vocês estiveram juntos aí nessa luta, eu gostaria de saber desse andamento. Nós ingressamos com uma ação solicitando que, nesse momento,
pelo menos, seja suspensa a majoração da alíquota que a reforma previdenciária impôs aos funcionários públicos em geral, porque nós entendemos que justamente em um momento como esse, os policiais civis, os membros das forças de segurança, assim como os funcionários da saúde, nós já estamos sim prestando a nossa contribuição à sociedade, né? Estamos nos expondo ainda mais aos riscos que já são inerentes às nossas funções. Isso repercute na saúde, no emocional dos policiais, no próprio gasto que o policial possa ter com medicamentos, com problemas de saúde. Então, seria uma medida razoável. Bem assim também, pleiteamos que o Senado derrube o veto do presidente Bolsonaro no que tange ao congelamento dos salários dos profissionais da segurança pública e da saúde também, né? O presidente Bolsonaro, havia um dispositivo na lei aprovada que excluía do congelamento dos salários os profissionais da segurança pública e da saúde, justamente considerando que esses profissionais não pararam de trabalhar, pelo contrário, estão trabalhando ainda mais nessa fase. Quando esse projeto ele foi para a Câmara, acabou sendo inflado. Foram incluídos ali, por exemplo, os professores também, que merecem, mas estão, nesse momento, numa situação distinta da nossa, né? Porque quem está efetivamente, quem não parou de trabalhar, quem continua trabalhando normalmente, exercendo as suas funções regularmente, são os profissionais da segurança e da saúde. Então, nada mais justo que o congelamento dos salários desses profissionais não fosse realizado. Nós não estamos pedindo aqui aumento. Nós estamos solicitando que haja a possibilidade de que dentro desses 2 anos seja possível dar aos policiais e aos profissionais de saúde também um aumento caso necessário. E é bem importante lembrar, esse congelamento ele se refere não só ao salário, mas como a própria contagem de serviço para fins, como por exemplo do quinquênio, né, que é um importante acréscimo que os policiais têm em sua renda, eles contam com isso. Então tudo isso ficou paralisado nesse período. Nós não consideramos justo que esses profissionais que estão dando a sua saúde, a sua vida em prol da população, nesse momento, sejam penalizados, como estão sendo agora com esse projeto do governo federal. Agora, doutor, vocês também solicitaram aí um plano de contingência para a Polícia Civil. Como que funcionou isso? Nós defendíamos que os policiais com idade avançada, com mais de 50, 60 anos, obrigatoriamente eles fossem afastados do serviço e fossem deslocados para funções administrativas ou ao menos impossibilitados de ficarem expostos ao atendimento ao público, né? Nós temos diversas funções dentro da Polícia Civil que não só o atendimento ao público, e todas elas são importantes, são essenciais. Essa era a nossa defesa. Isso vem sendo feito, na medida do possível, pela própria administração da Polícia Civil, pelos gestores da Polícia Civil, os delegados que estão à frente da gestão das unidades. Eles estão fazendo isso dentro do possível, deslocando esses profissionais que estão na área de risco, que pertencem a esse grupo de risco, para áreas mais administrativas, distantes do atendimento ao público, mas nós defendíamos e defendemos que isso fosse uma política do governo do Estado, né? Seria bom que o governador do Estado de São Paulo tivesse o mesmo rigor que ele tem em relação ao isolamento social, por exemplo, e o ponto de vista dele é defensável sob muitos aspectos, mas seria bom que esse mesmo rigor ele tivesse em relação à preservação da vida e da saúde dos seus policiais, coisa que realmente nós não vemos como prioridade ainda no momento. Falta ainda planejamento, falta transparência em relação aos dados de policiais afastados, de policiais que contraíram a doença, de policiais que faleceram em decorrência da doença. Nós obtivemos esses dados recentemente, mas fomos obrigados a oficiar a Secretaria de Segurança Pública por meio da Lei de Acesso à Informação, e nós obtivemos esses dados, mas esses dados deveriam ser fornecidos de ofício pelo governo, porque eles são de interesse de toda a população, não só da Polícia Civil. Então falta transparência, falta planejamento, falta um compromisso mais efetivo e prioritário na defesa e na proteção da saúde e da vida dos seus policiais. Agora, doutor, outra reivindicação da Polícia Civil, né, que vocês têm
encampado essa luta é para profissionais que morram aí no exercício da profissão da Covid-19, né, recebam aí ajuda como diria eu, um acidente de trabalho, né? Para que todos entendam, né? Nós temos hoje a pensão por morte, que no caso do policial que falece em decorrência do serviço policial, o seu parente direto ele vem a perceber a pensão de uma maneira maior, né? Ele recebe uma quantia maior de pensão diante do falecimento em decorrência do serviço. Então nós solicitamos o quê? Que toda morte que ocorra, de policiais que ocorram nesse período, seja considerada como decorrente do Covid, como decorrente do diagnóstico com Covid, num sentido, numa tentativa de amparar, né? Claro que é sempre uma tristeza a perda de um ser humano, a perda de um policial, nada vai trazer aquela pessoa de volta, mas é uma maneira de amparar os entes queridos, os familiares daquele policial que venha a falecer nessa situação. Doutor Gustavo, outra questão que vem sido, né, no começo principalmente, era uma necessidade dos profissionais de segurança pública. O senhor falou que fez algumas campanhas, né, mas é importante a gente ressaltar como está a situação hoje, né? Já estamos aí para o meio do ano, já atravessamos aí mais de 3 meses de pandemia, mas como está a situação em relação ao uso de EPI por profissionais da segurança pública? Não faltam mais EPI. Como é que está essa situação hoje? Qual que é o cenário que o senhor avalia, doutor? Como eu disse, no início, o fornecimento das EPIs pelo Estado, pelo governo, estava comprometido, até pela dificuldade realmente no fornecimento desse material, a demanda era muito alta e a oferta dos próprios fornecedores não acompanhava. Foi nesse momento que nós realizamos essa campanha. Hoje está próximo de se normalizar. Nós temos notícias que ainda faltam EPIs, sim, em algumas unidades. É a minoria, a situação já está mais normalizada, a grande maioria dos policiais estão utilizando EPIs, mas, por exemplo, o governo tem capacidade para isso, tem verba para isso, investir, por exemplo, nas barreiras físicas dentro das delegacias. Não seriam necessárias grandes reformas, né? Apenas aquelas barreiras, por exemplo, de acrílico que estão sendo utilizadas em supermercados, em agências bancárias, isso poderia ser instalado dentro das delegacias, né? Também a desinfecção por empresas especializadas com equipamentos especializados de desinfecção poderia estar sendo também sendo realizada periodicamente pelo governo, mas não está sendo. Muitas vezes os policiais, os próprios gestores dessas unidades conseguem realizar, mas não como uma política, uma medida do governo. Então, essa é mais uma situação, por exemplo, que o governo do Estado de São Paulo poderia atuar de maneira mais efetiva na proteção dos seus policiais e não o faz. Agora, doutor, importante também, o senhor representa uma classe, né, totalmente representativa na sociedade brasileira, também no estado de São Paulo, né? Eu gostaria de saber, como toda entidade, né, os planos para o ano de 2020 devem ter sido bastante afetados, né? Pensando agora que tudo vai passar, se Deus quiser, logo já estamos voltando aí ao novo normal. Quais as principais reivindicações para a Polícia Civil? Quais os principais projetos de segurança pública que a entidade pretende aí conversar com as nossas autoridades? A reivindicação mais básica, elementar, necessária e urgente da Polícia Civil é a valorização salarial, né? E essa não é uma reivindicação de hoje, ela é uma reivindicação que perdura pelas últimas décadas, né? Que infelizmente nós assistimos né, durante essas 2 últimas décadas do governo PSDB, uma desvalorização da Polícia Civil enquanto instituição, uma desvalorização dos seus profissionais que hoje recebem o pior salário do país. O delegado de polícia do estado de São Paulo segue recebendo o pior salário do país. Isso fere a sua dignidade, fere o seu bem-estar, mas também representa uma falha da própria política, da própria eficiência
da política de segurança pública, na medida em que nós temos diariamente bons policiais que ingressam na carreira e acabam deixando a carreira para outras instituições, outros estados, em busca de condições melhores, né? Então, hoje o Estado, o governo do Estado de São Paulo, ele investe muitas vezes em concursos, investe bastante, investe tempo, investe dinheiro, forma bons policiais que pouco tempo depois acabam deixando a instituição em busca de condições melhores, e essa é uma busca natural do ser humano, né? Porque, infelizmente, o que ocorre hoje na Polícia Civil do Estado de São Paulo é que a porta de saída acaba sendo mais atraente do que a porta de entrada. Então, essa é uma reivindicação necessária, entendemos a dificuldade dela ser atendida nesse momento, mas ela não pode ser deixada de lado, o governador precisa ter em mente, inclusive, de acordo com o compromisso que ele fez no início do seu governo, de que os policiais do Estado de São Paulo seriam os mais bem pagos do país. Então, nós fazemos esse apelo para que, de acordo com as possibilidades, passada essa fase inicial dessa crise, que o governador não deixe esse propósito de lado, porque ele é um propósito que traz não somente justiça aos seus policiais civis, mas também é uma questão de eficiência do sistema de segurança pública do Estado de São Paulo. E no mais, em termos de entidade, enquanto associação, o nosso trabalho vai ser agora para minimizar os riscos, os danos causados pela pandemia nos policiais civis, seja do ponto de vista econômico, já bastante prejudicado, né? Os policiais civis que já possuem, já se encontram numa situação econômica delicada, agora ainda mais, como todos nós, a pandemia ela vem afetar esse lado econômico e também do ponto de vista de saúde. Então a nossa preocupação, o nosso objetivo maior agora é de amparar, de respaldar esses nossos policiais civis, no nosso caso, os delegados de polícia, psicologicamente, financeiramente, na medida do possível, prestando medidas assistenciais e trazendo a eles um pouco de dignidade, de bem-estar no exercício da sua função e também nos momentos de lazer. Eu acho que o momento é de reinvenção, né, de todos nós, em todos os setores da sociedade, nós estamos precisando nos reinventarmos, e assim não é diferente com a Associação dos Delegados. Nós tínhamos diversos planos para esse ano de 2020, que terão que ser modificados. Os planos continuam, mas eles estão sendo reinventados. Agora, doutor, outro fator, né, importante que a gente repercute aqui com os nossos convidados, né? Como as forças de segurança pública, que sempre estão, né, em cima dos acontecimentos da sociedade, têm visto aí o comportamento da população em relação à pandemia, doutor? É muito triste a gente perceber que o povo brasileiro, já tão judiado, já tão maltratado, né? Agora ele passa por esse momento tão crítico, de abalo emocional, financeiro, de saúde, que a pandemia representa, né? E isso tudo somado a repetidas crises que nós vemos no ambiente político, né? Num momento como esse em que nós deveríamos estar todos concentrados no sentido de enfrentar a pandemia, de minimizar os riscos e os danos da pandemia à população, nós vemos muitas vezes os nossos governantes gastando energia, se desgastando no sentido de politizar a pandemia, né? Politizando a pandemia, politizando medicamentos, de um lado ou de outro, né? Então, isso é muito triste. Nós, da Polícia Civil, nós pretendemos continuar fazendo a nossa parte, né? Amparando o cidadão para que ele continue tendo segurança, para que continue exercendo as suas funções. A segurança ela é fundamental para a liberdade do cidadão, ela é fundamental para o bom funcionamento da sociedade, para a harmonia das famílias. Então, essa é a nossa missão e nós continuaremos exercendo ela com muita vontade, com muita garra até o final. Agora, doutor Gustavo, outra coisa que é importante, né, é deixar uma mensagem de esclarecimento para a população. Ainda vivemos dias difíceis, alguns ainda no isolamento social, outros aí nos grupos de risco, né, uma doença que ainda dá muito medo, né, na população. Então, eu gostaria
que o senhor deixasse aí uma mensagem para o telespectador que nos acompanha aqui na Rede Alesp em relação a essa pandemia que nós vivemos. Foi muito bom, Guga, você ter tocado nesse assunto, porque desde o início da pandemia nós temos visto o crescimento de determinadas modalidades criminosas, né? Porque, infelizmente, assim como nós nos reinventamos do lado positivo, a criminalidade também ela se reinventa. E ela tem migrado de maneiras tradicionais de criminalidade, como, por exemplo, diante da menor circulação de pessoas nas ruas, os furtos talvez tenham diminuído, mas nós temos visto o crescimento, por exemplo, de outras modalidades, como, por exemplo, as fraudes virtuais, estelionatos e furtos mediante fraude cometidos por meios eletrônicos. Por exemplo, tivemos um bastante conhecido no início da pandemia, no qual era ofertado a instalação de um aplicativo para que o cidadão pudesse fazer jus ao auxílio emergencial do governo, mas aquele aplicativo era um aplicativo malicioso que sequestrava os dados daquela pessoa e aí, a partir disso, o criminoso passava a exigir uma quantia de dinheiro em troca, dentre outras modalidades que estão sendo realizadas especialmente por meios virtuais. Então, fica esse nosso apelo para a população que tenham muita cautela, cuidado redobrado na utilização de dispositivos eletrônicos, aparelhos celulares, redes sociais, porque, infelizmente, esse tipo de criminalidade tem aumentado bastante. E da parte da Polícia Civil, solicitamos também que evitem se deslocar à delegacia, preferindo, caso necessário, realizar os boletins de ocorrência por meio eletrônico, mas que, caso seja necessário, em casos de urgência, em caso de necessidade, desloque-se sim a uma delegacia, porque lá estarão trabalhando policiais normalmente, estão realizando, desempenhando as suas funções, estarão lá para atender o cidadão. Doutor Gustavo, quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Foi muito bom aí trazer uma atualização da situação da Polícia Civil de São Paulo e dos delegados de polícia. Muito obrigado pela sua participação, viu, doutor? Muito obrigado, Guga. É sempre um prazer falar com você. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os espectadores da Rede Alesp. Um abraço, contem comigo e contem com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Este foi o Dr. Gustavo de Mesquita Galvão Bueno, que é delegado de polícia e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. O tema hoje deste Alesp Conecta foi segurança pública e a Polícia Civil, né, o trabalho dos delegados nesses tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!